Bom, hoje nós vamos falar de antidiferenciação e integração. Vamos começar tratando do conceito de antiderivadas. Bom, então vamos conceituar o que é uma antiderivada, né? Se f e g são duas funções tais que g' é igual a f, dizemos que g é uma antiderivada de f. Ou seja, se a derivada da função g é igual a f, a gente diz que a g é uma antiderivada da função f. Desse modo, g de x igual a x² é uma antiderivada de f de x, desde que a derivada de x² é igual a 2x. Bom, a gente sabe que se a função g de x é igual a x², g' de x será igual a 2x. Desse modo, a gente diz que a função g de x igual a x² é uma antiderivada da função f de x. Bom, se c é uma constante qualquer, então x² mais c também é uma antiderivada de f, desde que a derivada de x² mais c seja igual a 2x. E de fato é, né? Bom, c sendo uma constante qualquer, eu vou colocar uma constante aqui, ó, ainda que seja 4, né? Por exemplo, eu vou dizer que g de x é igual a isso, né? x² mais 4. Qual é a derivada dessa função? Será 2x também, porque a derivada de 4 é zero, né? Então, note que se eu somar qualquer constante a x², a derivada da g de x permanece sendo 2x. A função g de x, x² mais c, também é uma antiderivada de f. Vamos ver geometricamente o motivo disso que eu estou falando, né? O porquê que adicionar ou subtrair qualquer constante não muda a antiderivada da função f, né? A gente percebe aqui, ó, o gráfico da função y igual a x² e o gráfico da função y igual a x² mais c. Note que no mesmo ponto de abscissa x, a inclinação da reta se mantém a mesma quando eu somo uma constante. O mesmo aconteceria se eu subtraísse uma constante. Como a inclinação da reta não muda, uma vez que ela depende apenas do coeficiente angular da reta, a gente pode somar ou subtrair qualquer constante, que isso não altera a derivada, né, dessa função. E é por isso que aqui eu posso somar qualquer constante, que a derivada permanece a mesma. A adição de uma constante c não altera a inclinação da reta tangente para um dado valor de x. Posso fazer aqui de novo, ó, se eu fizer a g de x igual a x³ menos meio, por exemplo, né? A g' de x será 3x², uma vez que a derivada de menos meio será igual a zero. Então, eu posso somar ou subtrair qualquer constante, que isso não altera a derivada. Então, como eu disse anteriormente, somando uma constante c à função x², x² mais c permanece sendo uma antiderivada da função f. Vamos, então, a uma definição formal para a antiderivada, né? Uma função g é uma antiderivada da função f sobre um conjunto de números i, se a derivada da função g for igual a f para todos os valores de x em i. Se nós temos a função g de x, né, igual a 3x² mais 2, a derivada dessa função, então, será 6x. Logo, se 6x for igual a f de x, eu digo que g de x é uma antiderivada de f. A gente chama esse processo de antiderivar de antidiferenciação. Nós vamos ver mais para frente que esse procedimento equivale ao procedimento de integração. Antiderivação da função nula. Seja g de x uma função tal que g' de x igual a zero vale para todos os valores de x em algum intervalo aberto i. Então, g tem um valor constante em i. Bom, eu podia até usar aqui o teorema do valor médio para provar isso, né? Mas é muito mais fácil a gente verificar através de exemplos, né? Vamos supor que eu tenho uma função g de x
igual a raiz de 5, por exemplo, a gente sabe que a derivada de uma constante é zero. E é isso que está dizendo aqui, né? Se g é uma função que tem a sua derivada nula, significa que g é uma função constante. É isso que está dizendo aqui. Antiderivação num intervalo aberto. Suponha que g é uma antiderivada da função f no intervalo aberto i. Então, uma função h com domínio em i é uma antiderivada de f em i se e somente se h é igual a g mais c, para alguma constante c. O que nós estamos falando aqui, a gente já falou anteriormente, né? Se eu tenho uma função g de x, que é uma antiderivada de f, e eu somo uma constante a essa função g de x, obtendo assim uma nova função h de x, a h de x também será uma antiderivada de f. A gente pode dar um exemplo aqui, ó. Se a função g de x é uma antiderivada de f e a g de x é x ao cubo, por exemplo, uma função h de x que seja x ao cubo menos meio, por exemplo, também será uma antiderivada de f, uma vez que somar ou subtrair uma constante não altera a inclinação da reta tangente num dado ponto x, como a gente falou anteriormente. Bom, notação, né? Para representarmos a ideia das antiderivadas, a gente usa y igual a integral de dy, para simbolizar que y é a soma das suas diferenciais individuais. Esse processo foi nomeado de integração. Essa notação é uma notação de Leibniz, né? É um S assim estilizado, que significa somatório, né? Ou seja, a gente soma todas as diferenciais, todas as medidas infinitesimais de y, né? Então, esse Szinho vem, esse símbolo S, né, vem de soma. Apesar de a gente utilizar a notação de Leibniz até hoje, não foi ele que propôs o nome integração para esse procedimento. Esse nome foi proposto por Johann Bernoulli. Foi ele que propôs o nome integração para esse processo de somas individuais desses infinitesimais, e a gente utiliza esse nome até hoje. Suponhamos, então, que g é uma antiderivada de f, tal que g' é igual a f. Se tomarmos y igual a g de x, então dy será a derivada de g dx. Como nós dissemos que g' de x é igual a f, isso será igual a f de x dx. Usando o símbolo de integração, y será igual à integral de dy, que é igual à integral de f de x dx, integrando aqui ambos os lados da igualdade, né? Bom, nós estamos vendo aqui que a integral de dy é a g de x, né? Integral de dy é igual a g de x, e, portanto, g de x será a integral de f de x dx. Se c é uma constante qualquer, então g de x mais c é uma antiderivada de f. Isso nós já vimos, né? Definição. Essa notação, a integral de f de x dx igual a g de x mais c, em que c denota uma constante arbitrária, significa que a função g é uma antiderivada da função f, tal que g' de x igual a f de x vale para todos os valores de x no domínio de f. Nós já exploramos essa definição em outras situações. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu queira antiderivar a função f e seja a função f a função x² mais 2 dx, por exemplo, né? Essa função aqui, ó, a função f, tá? A função f de x. Bom, encontrando a antiderivada dessa função f de x, nós vamos chegar à conclusão que ela é a antiderivada de x² dx mais a antiderivada de 2dx, e veremos posteriormente que isso é igual a x³ sobre 3 mais 2x mais c.
Note o seguinte, se eu for fazer a derivada dessa função, vamos chamar essa função aqui, ó, de g de x, se eu fizer a derivada de g, g' de x, eu vou obter 3x² sobre 3 mais 2 mais a derivada de c, que é zero, eu não preciso escrever aqui, né? E isso daqui será x² mais 2. Logo, g' de x será igual a f de x. Em outras palavras, g de x é uma antiderivada da função f. Vamos ver agora algumas regras básicas de antidiferenciação. Eu vou falar de algumas aqui, as principais, e vou explicar aqui, inclusive, os motivos pelos quais eu fiz aquela integração da função f de x no slide anterior. Qual foi aquele procedimento usado naquela ocasião lá? Bom, como integrar é antiderivar, cada regra de diferenciação fornece, quando lida de trás para frente, uma maneira de encontrar antiderivadas das funções. Ou seja, aqui nós já estamos dizendo que antiderivar é fazer o oposto, né? O oposto de derivar. Ou seja, se eu puder ler as regras de derivação de trás para frente, o que eu vou estar encontrando são regras de antidiferenciação. Então, vamos lá. A primeira regra de antidiferenciação. A derivada da integral de f de x dx é a própria f de x. É como se uma operação desfizesse a outra, sobrando apenas f de x. A integral da derivada de dx é f de x mais c. A mesma coisa, né? Se eu estou fazendo aqui a integração de uma derivada, é como se eu estivesse desfazendo, né, o procedimento de derivação. Então, portanto, f de x mais c. Lembrando que essa constante é uma constante qualquer, né? A integral de dx é x mais c. Então, a integral de dx é x mais uma constante arbitrária, uma constante qualquer. Regra da potência, que a gente chama essa regra aqui. Ó. Como é que é a integral de x elevado a n dx? Eu vou somar uma unidade ao expoente e vou repetir o expoente no denominador, mais uma constante arbitrária c. Claro, desde que n seja diferente de 1. Note que o procedimento aqui é o mesmo, né? Porque aqui ó, o x não aparece porque aqui nós temos x elevado a zero, né? Então, usando a regra da potência, como é que isso fica? Eu somo uma unidade ao expoente e escrevo embaixo o novo expoente, né? Mais c. Isso daqui vai dar x, né? X mais c. Então, aqui, na verdade, eu usei a regra da potência também. Na verdade, é fazer o inverso da regra do tombo, né? A regra da potenciação que a gente estuda lá nas derivadas. A integral de uma constante a, f de x dx, é igual a constante a vezes a integral de f de x dx. Ou seja, a gente pode passar uma constante para fora do sinal de integração tranquilamente, né? Vou fazer aqui, ó, a integral da função 2x dx é igual a 2 vezes a integral de x dx. A integral da soma de duas funções é a soma das integrais individuais dessas funções. Por exemplo, se eu tenho a integral da função 2x mais 3 mais a função x² menos 2, tudo isso dx, isso será igual à integral de 2x mais 3 dx mais a integral de x² menos 2 dx. Note que aqui ó, a integral vai ser 2x² sobre 2 mais 3x, e do lado de cá eu terei x ao cubo sobre 3 menos 2x, mais c, né? Mais a constante arbitrária c. Ou seja,
eu vou ter x ao cubo sobre 3 mais x quadrado, aqui eu posso simplificar o 2, mais x mais c. Note que se eu fizesse a soma aqui em cima, ó, eu teria a integral, vamos somar, ó, eu teria x2 mais 2x mais 1, somando as duas funções, dx. E se eu fosse fazer esse procedimento, eu teria x cubo sobre 3 mais 2x quadrado sobre 2 mais x mais c. Né? Aqui, simplificando, eu teria o mesmo resultado. Então, aqui a regra básica 6, demonstrada aqui, demonstrando que ela funciona. Né? A integral de e elevado a x dx, em que e é o número de Euler, né, será igual a e elevado a x mais c. A gente sabe que a derivada de e elevado a x é a própria função e elevado a x. Então, integrar a função e elevado a x vai me dar como resultado ela própria, claro, somada a uma constante. A integral de 1 sobre x dx é o logaritmo natural de x somado a uma constante arbitrária. A gente sabe que a derivada do logaritmo natural de x será 1 sobre x. Né? A integral do seno de x dx é menos o cosseno de x mais c. A gente sabe também da derivação essa correspondência. A integral do cosseno de x dx é igual ao seno de x mais c. Aqui nós vamos ter casos um pouco mais elaborados, né? A gente chamou aqui de regras básicas, agora nem tão básicas elas são assim, mas eu já vou apresentá-las de imediato para que a gente lá na frente já possa utilizá-las, né? Bom, a integral da secante quadrada de x dx é igual a tangente de x mais c. Também a gente sabe da correspondência que a secante quadrada tem com a tangente, né? Quando eu derivo a tangente, eu obtenho a secante quadrada. A integral da cossecante quadrada de x dx é menos a cotangente de x mais c, sempre com a constante arbitrária aqui somada, né? A integral de 1 dividido por x quadrado mais 1 dx é o arco tangente de x mais c, né? Aqui é a inversa da tangente. E a integral de 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx é igual ao arco seno de x mais c. De novo aqui, ó, a inversa do seno é o arco seno de x mais c. Aqui, ó, é também o arco tangente de x mais c. É a mesma coisa, né? Tangente elevado a menos 1, a inversa da tangente é a arco tangente. A inversa do seno é a função arco-seno. Bom, o processo de integração, algumas vezes, pode ser bem complexo. Em alguns casos, a gente nem consegue encontrar a antiderivada de algumas funções. Em outros, a gente precisa usar artifícios para poder conseguir visualizar, conseguir encontrar a antiderivada das funções. Um desses procedimentos é a mudança de variável ou substituição, que a gente vai ver aqui as etapas, quais são as etapas desse procedimento, e depois vamos fazer exercícios também para consolidar, para a gente ver na prática como ele funciona. Bom, então vamos determinar as etapas para integrarmos usando a mudança de variável. Como eu disse anteriormente, existem casos em que a gente não consegue encontrar antiderivadas para algumas funções. A gente sabe que elas existem, mas a gente não consegue determinar qual é a antiderivada. Bom, então determinemos as etapas para integrarmos usando a mudança de variável, também chamado de processo de substituição, né? Sinônimo, hein? Bom, a primeira etapa, determine a porção do integrando f de x que é especialmente proeminente no sentido de que, se ela fosse trocada por uma nova variável, o integrando seria consideravelmente simplificado. Então, a gente vai escolher a porção do integrando, que quando a gente faz a mudança de variável, torna o integrando mais simples. A substituição trará uma equação do tipo u igual a g de x. Etapa 2. Usando a equação g de x igual a u, determine a diferencial du. A equação resultante vai ter a forma du igual a g' de x dx. G' de x é a derivada da função g. Etapa 3.
Usando as duas equações, U igual a G de x e DU igual a G' de x dx, reescreva o integrando, fazendo a substituição, né? Etapa 4. Calcule a integral indefinida resultante em termos de U. Etapa 5. Usando a equação U igual a G de x, destroque, né? Desfaça a substituição, reescreva a solução em termos da variável original, que é x. Afinal de contas, é uma mudança de variável apenas como um artifício para, na verdade, encontrarmos a antiderivada da função original. Bom, aqui é muito importante a gente ter em mente que não há garantia de que esse procedimento, o processo da mudança de variável, vai funcionar. Às vezes a gente faz a troca por um pedaço do integrando e não consegue encontrar a antiderivada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que retornar e fazer uma troca diferente e ir tentando. É assim mesmo. Com o tempo e a experiência, a gente acaba percebendo que algumas trocas são proeminentes, farão com certeza uma simplificação no integrando.